Bom dia, o nosso tema foi Problemas Sociais no Brasil e a gente pegou alguns dos nossos participantes do nosso grupo para ir na rua entrevistar as pessoas no tema do Problemas Sociais no Brasil. Com algumas perguntas como legalização do aborto, moradia, emprego, economia, discriminação racial, agressão contra mulheres. E a gente foi em vários lugares, inclusive na Delegacia da Mulher, entrevistar pessoas, a mulher lá que é coordenadora do local lá da delegacia, e ela nos aceitou fazer entrevista, entrevistou a gente entrevistou ela no caso, fez as perguntas e ela respondeu, várias pessoas na rua também, várias opiniões diferentes, e isso tudo ajudou bastante. E com isso que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu ver que no Brasil as mesmas perguntas conseguem ter várias respostas diferentes, várias pessoas conseguem responder a mesma pergunta de várias maneiras, e a gente descobriu um pouquinho a opinião de cada um. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua ideia, cada um tem o jeito de resolver esses problemas, e a gente conseguiu algumas dessas soluções, alguns desses problemas, e descobriu os principais modos de como ter chegado a esse problema. E com isso nós sabemos que a gente acabou descobrindo que não tem uma solução exata para todos os problemas. Existem várias opiniões, vários jeitos, e cada pessoa tende a entender que vai ser solucionado de algum jeito específico. E, por exemplo, sobre o aborto, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas não faria, e assim vai. E a gente conseguiu descobrir vários assuntos, várias opiniões diferentes com essas entrevistas. E dentro do trabalho a gente fez perguntas como de moradia, discriminação racial, fome, aborto, agressão sexual, desemprego, desigualdade social. E agora vai com vocês as entrevistas que nós fizemos. Eu estou aqui com o Anderson. Quais as principais causas de discriminação racial? Uma das principais causas da discriminação racial, ela está justamente na história do nosso país, né? A maneira de como nós construímos a história desse país é baseado na mão de obra principal, que foi a da escravidão, né? Vivemos quase 400 anos de história de escravidão, mais de 350 anos de história de escravidão, e o preconceito racial está justamente naquilo que foi implantado aqui com a escravidão. Quais as consequências do racismo? São várias, né? Estupro, inferiorização a outra raça, a outra classe social, simplesmente pela diferença de cor. E tudo isso está justamente no preconceito instaurado aqui na história brasileira, tanto no período da escravidão, onde mais de 6 milhões de escravos foram mortos pelas mãos dos brancos, até a abolição, né? E as consequências da abolição, justamente o Brasil recebeu aí nesse processo de emancipação social dos negros, né? Estupros, violência, xenofobia, né? Isso acontece muito. Você vê que grande parte dos trabalhos ainda são privilégios de brancos ainda neste país. Então tudo isso é resquício justamente do processo pós-escravidão, tanto da escravidão quanto pós-escravidão, né? Como a agressão à mulher pode afetar a própria mulher e outras pessoas, ou pessoas que ela pode? A agressão à mulher, ela é gerada de várias formas. Ela não só é uma agressão física, mas também ela consegue ser uma agressão psicológica, moral e patrimonial. Vários tipos de agressões, principalmente a física, ela afeta muito a mulher em relação à psicológica. As mulheres, elas sofrem psicologicamente, com agressão psicológica também. Então, essa agressão psicológica, ela afeta a longo prazo. A mulher, ela sofre perda de peso, insônia, ela não consegue ter convívio social, ela não consegue ter convívio com a própria família sequer, dependendo do agressor e da agressão que ela sofre. Então, essa violência, ela pode gerar a longo prazo de a mulher não seguir a vida dela. Ela não consegue seguir, ela não consegue colocar as suas expectativas de vida, ela não consegue seguir o seu caminho em relação a isso. Isso pode afetar ela em construção de família, em construção de outros relacionamentos também. Ela pode sair daquele relacionamento abusivo e não constituir outro relacionamento, vir a ter uma depressão aguda, vir a ter outros transtornos psicológicos por conta dessa agressão, tanto a física quanto a psicológica, e também a agressão sexual, que é uma agressão uma das mais graves também, né? Que a mulher, além dela, consegue ter um transtorno ainda maior, de não conseguir um convívio social e também não conseguir se relacionar com outras pessoas. Isso excluindo ela da sociedade. A gente está aqui com o professor Amundsen, eu vou fazer uma pergunta para ele. O que causa a violência e a criminalidade? Olha,
Essa pergunta é bem difícil você fez aí agora, mas vamos lá. São duas palavras aí que uma é similar à outra, certo? Aí depende de muitas coisas aí, principalmente essa violência aí, a convivência. A convivência foi muitas coisas aí nessa violência. O fator principal é a convivência. Não tendo uma convivência, não tendo uma boa educação, gera muito essas duas palavras que você me fez aí. Eu acredito que a principal é a convivência. Geralmente é por violência. Na minha opinião, certo? A palavra-chave é a convivência. E como o senhor acha que isso afeta a sociedade? Principalmente no meio da educação. Tudo isso gera a educação se você não tiver uma boa base dentro da educação. Porque a educação não só se faz em escola não, a educação vem de berço. Tudo isso influi muito. Entendeu? Obrigado. Estou aqui com o senhor Edinaldo. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Qual a principal causa de fome no Brasil? É uma pergunta interessante, muito importante, mas provavelmente é a questão da educação, né? As pessoas precisam ser educadas para poder obter, né, conhecimento, tanto para arrumar trabalho ou trabalhar por conta própria, que seria o mais indicado, não é isso? Agora, entra também a parte social, no caso dos governos, né? Nós não temos um governo à altura, né, da população brasileira, no caso aí do governo federal, estadual e municipal, ou seja, nas três esferas, né, do governo, nós não temos assim políticas voltadas, né, para de fato para acabar com a fome no Brasil. E isso chega a ser um paradoxo, porque no caso o Brasil é um país produtor de alimentos, né, e não existe cabimento em um país como o Brasil ter fome, entendeu? É lamentável que num país como o Brasil se tenha fome. Essa é a minha visão como cidadão brasileiro e do mundo, né? Vendo de forma geral o que está acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, sai governo, entra governo e não acaba com a fome em si, né? Sempre tem pessoas com fome e chega a ser um caso lamentável, principalmente se tratando do Brasil. Ok? Obrigado. Bom dia, estou aqui com Dona Dijane e ela vai falar um pouquinho sobre os problemas sociais do Brasil. Em primeiro lugar, a situação do Brasil é precária em todos os aspectos: saúde, educação e moradia. Sabe por quê? Porque os políticos não se preocupam com as pessoas, eles se preocupam educação, que aprendam a fazer o nome para votar neles, porque quando a pessoa tem um pouquinho a mais de educação, de conhecimento, não vota, a partir vai daí. E isso é um caos na vida da gente. A gente não tem moradia, não tem saúde digna, que saúde e saúde também, que a educação era para ser para todos e não precisar de cotas, não precisar filho de rica, quem tem a possibilidade, porque estuda em escolas boas. Então a gente tinha que ser de igual, tanto a pública como a particular, para dar condições a todo mundo. E na saúde a gente precisa melhorar. Primeiro vai pelo salário, que eles não respeitam os profissionais. Isso entra na educação também, que
todo mundo é o que é porque vem de uma base que é a educação. Então, o professor, de um médico, de um engenheiro, de qualquer pessoa, de um pedreiro, de uma pessoa que trabalha em casa da gente, todo mundo passa pela mão de um professor e é mal remunerado. Se é mal remunerado, não trabalha direito. E isso é exemplo para nossas vidas. Estou aqui com a professora Márcia e eu vou perguntar a ela como a educação do Brasil pode melhorar. Vê só. Bom dia, né? A gente sabe que no que se trata de educação no Brasil, o Brasil passa por uma crise muito grande. No que se refere à estrutura escolar das escolas, no investimento da educação, em salários melhores para os professores, a gente observa a ausência dos pais também no apoio, né, a educar os filhos, porque a primeira educação ela vem de onde? Ela vem de casa, certo? E ela acaba sendo um suporte para o professor em sala de aula. E nós vemos também a questão de salas de aulas com muitos alunos, então a estrutura física precisa melhorar. E dentro desse contexto, eu acredito que um olhar diferenciado, né, do governo, das autoridades para a educação, porque um país que tem uma educação estruturada é um país que a tendência a se desenvolver é maior. Então, dentro desse contexto educacional brasileiro, a gente vê uma grande deficiência em aprendizagem, como eu falei, em estrutura física das escolas, na falta de apoio ao professor. E que apoio seria esse, não é? Como eu falei antes, o apoio dos pais, a participação dos pais dentro da sala de aula. Certo, obrigado. Ok? Nada. Boa tarde, eu estou aqui com a nossa coordenadora Eva e vou perguntar a ela o que é a saúde emocional. Olha, saúde emocional é quando a gente consegue controlar nossas emoções, né? Primeiro, eu acredito que é a gente conhecer as nossas emoções, conhecer aquilo que a gente sente, para poder ter um equilíbrio, ter um controle sobre essas emoções e conseguir agir em todas as situações da nossa vida com equilíbrio. Eu acredito que isso é ter saúde emocional. Bom dia, estamos aqui com Marli e eu vou fazer uma pergunta a ela. Por que você acha que uma mulher decide abortar? Olha, quando ela foi estuprada, assim, eu acho que é um direito que ela tem de abortar. Eu sou católica, porém, sou a favor desse sentido. E outra coisa, se também ela for fazer ultrassom e achar, e o médico comprovar que o menino está com hidrocefalia, uma doença rara, uma coisa muito grave, e estiver também prejudicando a saúde dela, eu sou a favor também do aborto. Só não sou a favor do aborto quando a pessoa é irresponsável e simplesmente engravida de um namorado, de um casinho, e é isso, como vai ser. Aí eu sou contra nesse sentido. Certo, obrigada. Bom dia, estou aqui com Edmes e agora vou fazer uma pergunta a ele. Por que o desemprego vem aumentando cada vez mais? Porque os políticos só fazem roubar. Os políticos só fazem roubar e não botam um emprego para a população poder trabalhar e ter uma renda adequada para a sua família. Se os políticos baixassem os impostos, as empresas vinham e botavam emprego para a população poder ter um salário digno. Mas os políticos só pensam nele. Bom dia, eu estou aqui com o Flávio e ele vai responder a pergunta. Qual os principais problemas da educação brasileira?
Eu acho que um dos principais problemas da educação brasileira é a administração da educação. Eu acho que é a falta de interesse financeiro na educação. E outra também, um dos principais, eu acho que são a própria família, que não faz com que o seu aluno tenha um interesse maior pelo estudo, porque é muito diferenciado do meu tempo. Mas são coisas que podem ser resolvidas, né? Dependendo da família e dependendo da administração, do governo, do estado, da prefeitura. E o incentivo para vocês. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. Bom dia, estou aqui com a Ailton. Vou fazer uma pergunta sobre violência e criminalidade. Para você, quais são os principais problemas de criminalidade no Brasil atualmente? Falta de segurança, falta de empregabilidade, falta de cursos profissionalizantes que levam os índices maiores de criminalidade, principalmente na juventude e nas comunidades, devido à falta de acesso à educação e a cursos profissionalizantes que eu já tinha dito. Muito obrigado. Bom dia, estou aqui com o Rogério. Vou fazer uma pergunta a ele. Como a educação no Brasil pode melhorar? Eu acho que mais com o comprometimento dos alunos, dos jovens. Que eu estou achando os jovens hoje meio dispersos. Eles têm que ter mais compromisso com horário, com disciplina de estudo. Que na nossa época nós tínhamos isso. Nós tínhamos grupo de estudo que estudávamos, marcávamos, faziam horário de estudos. E eu estou vendo que hoje em dia isso está deixando muito a desejar. Esse comprometimento dos alunos hoje em dia. Bom dia, nós vamos fazer uma pergunta a seu Pedro. Quem sofre as consequências com o desemprego? A gente pobre, né? Por quê? Hã? Por quê? Porque fica difícil desempregado. Como é que vai pagar as contas? E o comércio sofre também. Não sofre, a economia em geral, né? Sofre. Tá certo. Obrigada. Bom dia, nós vamos fazer uma pergunta sobre o desemprego para Ednélia. Quais as principais causas do desemprego no Brasil? Falta de capacitação profissional, né? Falta de políticas públicas e esse desgoverno que a gente tem agora. Bom dia, estou aqui com o Cauã e agora eu vou fazer uma pergunta sobre o aborto para ele. Qual a sua opinião sobre o aborto? Eu acho justo porque está matando um ser vivo, né? Um ser vivente dentro de uma mãe. E ninguém quer morrer, né? Porque vai matar uma criança que não sabe nem de nada ainda da vida. Estamos aqui com o Clodoaldo Monteiro e a pergunta é: ele é a favor ou contra ao aborto? Eu sou contra. Por quê? Porque é uma vida, né? Aí, uma vida a gente tem que... Só Deus que tem o dom e o direito de tirar a vida da pessoa, né? Então por isso que eu sou contra, gente. Cada um tem sua opinião, né? A minha é essa. É isso. Oi, bom dia, eu estou aqui com o Eduardo e eu vou fazer uma pergunta. O que fazer para melhorar a educação no Brasil? Eu acredito que para melhorar a educação no Brasil, a gente precisa partir do pressuposto de que ela precisa ser melhorada desde o início. Em que sentido? Na própria construção da família, onde a família acaba às vezes deixando a responsabilidade toda da escola de educar os filhos, quando a escola tem um papel fundamental de escolarizar os filhos, ensinar as disciplinas e tudo mais. É lógico que isso é um conjunto, né? A família ela precisa estar integrada junto com a escola para junto conseguir desenvolver o espírito crítico do estudante. Mas assim, no sentido geral da coisa, a educação no Brasil pode ser melhorada quando cada um entende o seu papel, né, dentro da sociedade. A família entende o papel dela dentro da sociedade e a escola também realiza o papel dela e desenvolve o papel dela dentro da sociedade. O conjunto disso tudo é que a educação pode ser melhorada. Estamos aqui com Maria de Fátima e a gente perguntar a pergunta de hoje a senhora acha o aborto seria melhor legalizado ou como está agora? Como está agora. Por quê? Porque é uma vida que está gerando. Para matar é errado. Bom dia, eu estou aqui com o professor Amutsi. Tá máscara. Bom dia, eu estou aqui com o seu... Esqueci o nome. Já. Boa tarde, a gente está aqui com... Oi, bom dia, eu estou aqui com Eduardo. Ei, peraí.